Viva, saudações a todos os amigos do canal Arturismo. Cá estamos nós de volta para mais um vídeo. Coronavírus e o impacto no turismo, o presente e o futuro. Muito bem, é um vídeo gravado segunda-feira, 27 de julho, mas que só vai para o ar nas redes sociais na terça-feira, dia 28, mas isso não faz diferença alguma. O título do vídeo é "Infelizmente acertamos", pois é tudo aquilo que foi dito neste canal, e vale a pena recordar que é o único canal que em língua portuguesa fez uma descrição do que podia estar a acontecer e do que poderia ser o futuro do turismo em tempos de pandemia. Pois é, este é um canal que esteve sempre consigo e vai continuar a estar, e o tema não vai ser no futuro o único tema, mas é incontornável, vai continuar por aí. Muito bem. Nós acertámos em tudo desde março para cá. O ritmo da retoma do turismo parece mesmo mês a mês seguir as décadas do século passado. Nós tínhamos dito que o abril seria o regresso aos anos 50, o mês de maio o regresso aos anos 60, o mês de junho já seria um pouco como os anos 70 e o mês de julho como nos anos 80. Infelizmente, repito, infelizmente acertamos, tem sido mesmo assim. O agosto, e quando se fala em agosto começa já agora por estes dias, será já muito mais movimentado, é um regresso aos anos 90 e claro, depois o mês de setembro poderá ser um caso mais complexo, embora também há que ver uma coisa. Neste momento, os voos em toda a Europa ainda estão a recuperar de uma forma muito lenta. Aliás, houve um grande salto a partir de junho, mas neste momento a recuperação é tão lenta que continuamos com metade do volume normal da aviação na Europa. E isso não parece mudar. Vai havendo mais voos, agora em agosto também as grandes companhias e também as low cost vão de facto avançar com mais voos, sobretudo dentro do espaço do continente europeu, mas não é isso que faz uma grande diferença, ainda que as perdas se resumam a 40%. Muito dificilmente vamos chegar lá. O aeroporto de Faro é um bom exemplo, está aí com os seus 40 e poucos voos por dia, há dias até bem piores do que isso, 30 e tal voos, e sobretudo nem todos os voos estão cheios. Isso significa que o número de passageiros desembarcados de facto está em enorme queda, é superior a 50% essa queda. Vamos ver no final do ano como é que é, mas está em linha com as previsões, inclusive de reservas hoteleiras e tudo mais. Seja como for, em setembro eu estou muito confiante que há um tipo de cliente que vai aparecer e que vai, é um cliente também, o mês de setembro sempre foi bom, vai fugir ao mês de agosto, porque o mês de agosto vamos ter, ainda que a aviação não recupere como gostaríamos, mas temos aí muita gente a viajar por estrada, então do automóvel próprio, também normal em tempos de pandemia, já se esperava, transportes públicos muito menos, mas transporte privado muito mais. Claro que isto no futuro não pode continuar assim, porque senão seria uma situação caótica, mas no caso português é o turismo nacional a funcionar, como sempre acontece em agosto, nada tem a ver com o Covid-19. O espanhol também, vamos ver qual será a dinâmica do turismo italiano e francês e sobretudo o alemão, e claro, o turismo inglês continua naquela incerteza daquelas quarentenas muito estranhas. Agora foi Espanha a ser a nova vítima, e aliás, isto vai sempre acontecer. Alguns países, Portugal foi muito falado em junho por causa de alguns problemas, agora é a Espanha, sobretudo na Catalunha, mas não só, vai sempre haver esses problemas. Agora mesmo no Algarve já tivemos em Armação de Pera, segundo o Jornal Expresso, uma gelataria e um restaurante com problemas. Isto vai acontecer. Então, no futuro, nós não podemos continuar assim. Voltar a fazer quarentenas que paralisem toda a sociedade, toda a economia, está completamente fora de questão.
então vai ter que haver aqui uma nova solução e essa solução terá que ser discutida agora, assim que acabar aquilo que seria a época alta, vai ter que ser discutida a nível europeu, porque não pode continuar assim. Há soluções possíveis, existem. Esse vai ser o tema, aliás, do próximo vídeo, porque há um senhor que tem umas ideias muito interessantes. Eu vou lançar aqui essas ideias no próximo vídeo e comparar com as minhas próprias e vamos ver se é possível que as pessoas tomem consciência de que as coisas vão ter que mudar. Mas para já, esta é a realidade. O que é que vai acontecer até ao final do ano? Uma recuperação, mas ainda vamos estar com quedas enormes, 20, 30, 40%. Aliás, há um estudo da Focusrite sobre os mercados francês e alemão e até parece copy-paste, quer dizer que de momento são mercados que estão ainda com quedas na casa dos 50%. À medida que vamos avançando para o final do ano, prevê-se que a queda seja reduzida para 40%. Talvez o mercado português seja mais favorável e a queda não seja tão grande, mas mesmo assim há que dizer com toda a certeza que nos meses, no último trimestre, outubro, novembro e dezembro, ainda que seja só uma queda de 20, 30% em Portugal, é muito significativo porque já são meses difíceis. Aliás, uma responsável do turismo nos Açores dizia que o arquipélago tinha que viver com 3 invernos. Na verdade, não é bem assim, porque o último inverno acaba por ser pior no final do mesmo, não é? Aqueles meses de março, abril já são terríveis, então já é um inverno que seria melhor em potencial, mas tornou-se pior. Agora, depois temos um verão que não se pode considerar um inverno, mal por mal, o verão será sempre melhor do que o inverno, embora seja de compreender muito bem o que as pessoas dizem quando querem dizer 3 invernos. E o terceiro inverno, que é o próximo, infelizmente ainda promete, e é uma má promessa, ser pior do que seria um inverno normal antes de todo este apocalipse. Então, resistir a isto não é fácil. Vamos ver, ajudas da União Europeia são fundamentais, tanto as entidades patronais como os trabalhadores vão necessitar, todos precisam de uma ajuda. Aliás, isto estende-se ao resto da economia. Mas voltando ao turismo, portanto, nós vamos ter que viver com estes surtos, vai haver altos e baixos. Aliás, é muito interessante verificar, nós temos sempre aqueles dados do World Hotel Index da SiteMinder, que pela primeira vez em meados de julho a recuperação entrou em estagnação. Portanto, desde aqueles momentos terríveis de menos 90%, menos 80%, a coisa foi recuperando, como toda a gente sabe e quem acompanha os nossos vídeos, e já estávamos em 50% de queda, ou seja, metade de queda, que é muito melhor do que 90% de queda. Na verdade, a nível global, a partir de meados de julho, deixamos de recuperar. Isto tem a ver já com a tal psicologia do consumidor. É porque isto é assim. Pode-se falar em preços baixos, pode-se falar... A propósito, há muitas unidades hoteleiras neste Portugal que estão com preços mais elevados do que tinham no ano passado. Isto não se faz. Se uma coisa é manter o preço, porque o hotel tem uma certa categoria e não quer ser degradado via preços, não quer dar uma imagem de desespero a querer vender a todo o custo. Mas aumentar os preços nesta altura do campeonato, bom, eu não sei o que é que está por trás dessas ideias, mas a verdade é que há pessoas que têm essas ideias. Voltando então à conversa, a grande verdade é que unidades hoteleiras, um pouco por todo o lado, já se aperceberam que as reservas e os cancelamentos, a coisa começou a estagnar por causa dos casos de coronavírus. Isto acontece um pouco por todo o mundo e eles estão a voltar mesmo um pouco por todo o mundo, mas também há situações muito piores. Por exemplo, nos Estados Unidos, lá na Flórida, ainda há
grandes problemas porque houve um surto de coronavírus e estão com 87% de quebra. Mas, por exemplo, na Europa há casos espantosos. Noruega já está com um volume apenas 8% daquilo que seria o ano passado. Claro que a Noruega não é o melhor exemplo de turismo de massas, mas lá está. A Irlanda, que tem também um turismo muito apreciável, está agora com volumes na volta dos 84%, ou seja, está a cair apenas 16%. Na Ásia, um exemplo de sucesso que não tem sido muito falado a propósito do coronavírus, também já tem uma recuperação muito interessante. Ao contrário, por exemplo, da China, que, lá está, pensava-se que ia ter uma grande recuperação do seu turismo mesmo interno, mas tal não acontece. Existe uma recuperação, mas não é nada daquilo que se esperava. E, por exemplo, na Espanha, a propósito do regresso dos casos à Catalunha, Aragão, Galiza, a grande verdade é que a Espanha já estava com um volume de reservas de 63% em relação ao ano anterior e tem agora apenas 59% em relação ao ano anterior. Então, o mercado é muito sensível. A falta de confiança do consumidor é tudo. Por isso é que no próximo vídeo vamos falar de soluções que possam fazer retomar a confiança do consumidor, a qual nunca voltará a ser o que era enquanto não houver uma solução médica para a questão do coronavírus. Também acertamos na questão da escolha de apartamentos, moradias, alojamentos privados, muitos high levels de hotéis. A própria Expedia afirma que a recuperação do turismo vem desse tipo de alojamentos. Porquê? Porque famílias ficam mais isoladas, grupos de amigos ficam em moradias e então vivem na sua própria bolha, fazem as suas próprias férias e, de certa forma, promovem o distanciamento social. E nota-se, por exemplo, no Algarve, muitos casos de casais sozinhos, outros com crianças, famílias completas. Agora em agosto isso já seria normal de qualquer maneira, mas está a voltar. Entretanto, em toda a Europa, a questão do alojamento privado é daí que vem alguma desta recuperação. Aliás, não é tarde nem é cedo para falar dos dados da AirDNA que refletem aquilo que se passa, por exemplo, com a Airbnb e a HomeAway VRBO. No caso português, nota-se claramente que as ocupações estão 30% abaixo daquilo que seria normal, o que é melhor do que os tais 50%, ou até pior ainda, registados por unidades hoteleiras clássicas. A propósito destes dados, há que dizer que o agosto vai ser um mês interessante, embora muito longe de um agosto normal, e depois a primeira quinzena de setembro também não será terrível. A partir daí sim é muito mais complexo e podemos ter, mesmo nesse tipo de alojamento, metade daquilo que seria normal. Por isso é que dizemos que o próximo inverno é problemático no sentido em que se o inverno já é o que é normalmente, sobretudo quando se trata de turismo de base sazonal, então qualquer perda, nem que seja de 20, 30%, é uma coisa terrível a somar a todas as más notícias. Ainda assim, a Airbnb e a VRBO oferecem agora também estadias mais longas para compensar. E esse pode ser um mercado muito interessante. Os arrendamentos de longo prazo em época baixa já não eram uma novidade em Portugal, mas podem ser desenvolvidos a partir daqui. É uma excelente ideia. Uma exceção a tudo isto é na região Ásia-Pacífico. Segundo um estudo da Sabre, a maior parte das pessoas gostam da ideia de hotéis credíveis, boas cadeias hoteleiras que são reconhecidas pela sua qualidade, pela higiene, pela limpeza, são o alojamento preferido destes turistas. Portanto, diferentes mentalidades em diferentes pontos do mundo. Pronto, já vai longo este vídeo, vamos acabar por aqui. Muito obrigado, comente, subscreva, dê um like, canal Arturismo sempre consigo. Até breve e, claro, saúde a todos!